Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está, hein? Eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. E olha só, nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entretenimento. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, vamos aqui de 2 em 1, hein? Falaremos de uma forma mais aprofundada sobre O Menino e a Garça, que chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 22 de fevereiro, e também sobre as outras 4 produções indicadas ao Oscar de melhor animação. E quem tá animado pra falar aqui com a gente é ele, o meu, o seu, o nosso Marcudo, que gabaritou as animações do Oscar e tem muito a dizer por aqui hoje, hein? Fala, Sansa, pessoal. Não sou só eu, né? A gente vai falar de 4 filmes que tem muito a dizer e um que tá de intruso. Quem será que tá de intruso, né, Marcudo? Olha, temos aqui também a presença sempre encantadora da Bianca Bueno, lá do Cinematógrafo, mas que por aqui carinhosamente chamamos de Bibi. Olá, pessoal. Eu de novo voltei. Eu acho que eu vim aqui fazer a cota feminina pra dar palpite, porque eu fui uma boa menina e eu assisti todas as animações. Sim, temos o intruso. Porque, né, Suzumi podia estar aqui, não podia? Podia. Bibi Suzumi podia estar aqui, Tartarugas Ninjas poderia estar aqui, Super Mario Bros poderia estar aqui, mas esse é assunto para daqui a pouco, porque temos aqui também Thiago Costa, nosso professor de cultura nerd, cultura geek, mangá, anime, 2D, 3D, 5G e por aí vai. Tudo bem, professor? Fala, Sancinha, Marcudo, Bibi, galera que nos ouve. Temos um intruso, temos muita gente que poderia estar e não está, e olha, vamos nos animar aqui nesta gravação de hoje. Muito bom, e fechamos a bancada de hoje, sabe com quem? Com a sua presença, querido e querido ouvinte. Alô? Dona Lucy? Dona Lucy no SQLVS? Hã? E antes da gente ler as mensagens enviadas por vocês nas caixas de perguntas do Spotify e também no Instagram, @sqlvs.podcast, uma breve explicação. Dona Lucy é uma das ouvintes mais assíduas do SQLVS e também é mamãe da nossa querida Lariposa. Então, nós fizemos uma singela homenagem a ela, batizando nossa sessão de recadinhos de... Alô, Dona Lucy! Pois bem, quem vai ler a primeira, hein? Vamos lá. No nosso programa 358 de Sociedade da Neve, o Pedro disse assim: essa história sempre me chamou muita atenção. Desde 1987 eu leio e assisto tudo que eu encontro sobre esse fato e sobre os protagonistas. Pedro, essa é daquelas histórias que deixa a gente, até eu que não tenho cabelo, fico de cabelo em pé. Mas eu vou contar um segredo aqui. O Sansa não sabia que a história era real. Que papelão, hein? No nosso programa 364 de Anatomia de uma Queda, o Renato disse: a atuação da Sandra Hüller é espetacular, supera inclusive a Tar de Cate Blanchett. A gente respeita aqui as opiniões de todo mundo, até quando elas estão erradas. Então, um abraço aí, Renato. Olha só, gente, no nosso programa 367 de O Mal que Nos Habita, o cinematógrafo disse: tá na minha fila para assistir. Vou tentar encaixar entre os bloquinhos e os filmes do Oscar. Olha, cinematógrafo, será que sobrou espaço depois de tanto alalaô? Fica a dúvida. Gente, no programa 369 sobre Zona de Interesse, a nossa queridíssima Maria Paula disse: obrigada pelo convite, gente. Adorei participar e falar desse filmaço. Maria Paula, não é só um filmaço, não. É um filmaralhaço. A gente falou juntos aqui no 369 e foi muito legal ter você com a gente. Volte muito mais vezes. Muito bem, gente. E antes da gente começar aqui com o nosso especial sobre as 5 animações indicadas ao Oscar, convido você para seguir e curtir a gente no seu tocador favorito, dar 5 estrelinhas e espalhar a palavra para todos os fãs de animações maravilhosas. Combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Muito bem, minha gente. Olha, eu vou começar aqui com o filme mais recente, né? O último dos lançamentos. Na verdade, ele ainda não foi lançado aqui no Brasil. E eu tô falando de O Menino e a Garça. Gente, O Menino e a Garça, ele faz parte aí do catálogo do estúdio Ghibli e é dirigido pelo espetacular Hayao Miyazaki.
Ele é baseado no livro de Genzaburo Yoshino, espero ter falado certo, e conta a história de um menino de mais ou menos 15 anos na sua jornada para descobrir o crescimento espiritual e o significado da vida com a ajuda do seu tio, que escreve para ele conselhos em um diário, pelo menos essa é a história do livro, né? Ao longo da jornada, o menino usa suas descobertas sobre os céus, a terra e a natureza humana para responder à pergunta de como ele viverá. Aí, gente, Miyazaki, como sempre, sendo existencialista e super filosófico, eu particularmente gosto demais. Queridos, lá no IMDb o filme tá com 7.6 de 10, no Metacritic 91 de 100, olha só, no Letterboxd de 4 de 5 e no Rotten Tomatoes, o favorito do Marcudo, ele conta com aprovação de 97% da crítica e 88% do público. E antes de passar a bola, eu preciso confessar aqui que eu, diferente de Marcudo e de Bibi, não estive em uma das várias cabines e pré-estreias que estavam dando ingressinho bonitinho, coloridinho, maravilhoso, né? Item de colecionador, mas Bibi e Marcudo estiveram e podem falar muito melhor sobre esse super lançamento aqui. Quando esse filme estreou no Japão em julho do ano passado, ele era tido como o último filme do Hayao Miyazaki, né? E do estúdio Ghibli. Hoje a gente sabe que o Miyazaki, que é inimigo da aposentadoria, parece que está trabalhando num próximo filme aí, mas O Menino e a Garça realmente foram o último, acho que é um ótimo encerramento, uma carreira que é cheia de filmes memoráveis. Aí eu fiquei pensando no título original do filme, que se traduz para alguma coisa como se vive, e eu acho que é um título bem mais adequado para a história, porque na essência O Menino e a Garça é um filme sobre luto, né? Então, como viver depois de tão jovem perder a mãe de uma forma tão trágica? E isso acontece bem no começo do filme e vai causando umas visões para o Mahito, o protagonista, que são horripilantes, né? Então, como viver uma vida que não parece ser sua, né? E o filme tem elementos autobiográficos, tem um traço ligeiramente mais simples, mas tem toda aquela mitologia, aqueles personagens estranhos e curiosos que o Miyazaki sempre apresentou pra gente. Mas acho que é o filme mais introspectivo dele, é um filme que tem muito silêncio, né? O Mahito, o protagonista, ele vai entrar naquela clássica jornada do herói, né? Com elementos fantásticos e tudo mais, que nem acontece em muitos outros filmes da filmografia do Miyazaki, mas quanto mais a história progredia, mais ficava claro para mim que o Mahito estava dentro da mente dele e lutando para voltar para o mundo normal, fosse ele qual fosse, né? Ele estava lutando para reaprender a viver depois do que ele tinha passado. Assim, são 2 horas, eu acho que o filme fica um pouco cansativo em certo ponto, mas eu não perdi o interesse em nenhum momento, até porque é fácil se identificar de alguma forma com o que o Mahito está passando, né? Eu não lembro se eu assisti A Viagem de Chihiro no cinema, eu realmente não lembro, então pode ter sido o meu primeiro filme do Miyazaki na tela grande, e é uma experiência que eu recomendo, e eu espero que eu possa ter outras ainda. Já entro reclamando do Marcudo, porque tá falando bobagem. Tome! Vê errado, vê de novo. Não vai ver de novo porque você achou longo. Eu não achei longo, eu achei maravilhoso. Porque o Miyazaki volta com aqueles universos incríveis dele entre realidade, história, vivência pessoal e fantasia. E eu acho que não só é uma história de luto, mas é um coming of age. Então esse menino, não só superando a dor da perda da mãe, como lidando com o pai nesse relacionamento com a nova mãe, porque é uma nova mãe para ele. E é a irmã da mãe. Então tem toda essa dualidade do aceito ou não aceito, mas ele é minha tia, né? E ele tem que aceitar não só essa pessoa, como esse lugar novo. Porque a maior parte da população, uma grande parte das crianças do Japão, elas foram enviadas para o campo durante a Segunda Guerra. Então é um trabalho maravilhoso. Ele não só pega o livro, como ele pega toda uma história do Japão durante a guerra. Só que ele põe uma leveza absurda, porque ele não vai falar da guerra, apesar de começar desse modo tão absurdamente trágico. Ele vai falar da experiência desse menino, de todas as dores pelas quais ele tem que passar. Aí tem a Garça, que eu achei sensacional, porque a Garça é o elo entre não só entre 2 mundos, porque nós temos esse mundo real e o mundo imaginário, que pode ser um mundo imaginário, pode ser esse mundo fantástico, mas a Garça também tem um duplo sentido em japonês, que inclusive o pessoal da Sato Cinema, que está distribuindo, colocou um rapaz explicando. Então é como se fosse um mentiroso, uma pessoa que mente. Então a Garça mente, só que ela mente e ajuda. Então nós temos essa dualidade dessa personagem de Homem-Garça. E assim, o filme eu achei maravilhoso. Ô Bibi, levando em conta, né, que pelo visto o Marcudo assistiu errado, eu queria perguntar pra você, do estúdio Ghibli, né, que tem vários
filmes maravilhosos, atemporais, muitos deles, se não todos, disponíveis na Netflix. E aí a gente relembra aqui de Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Vidas ao Vento, Túmulo dos Vagalumes, Princesa Mononoke e vai embora. Conto da Princesa Kaguya também, que é maravilhoso. Eu queria saber se o Menino e a Garça tá numa prateleira de cima do Ghibli, do meio, ou de baixo não vai ser, né? Do meio ou de cima? Ou ele vai para um mezanino? O que você falaria pra gente? Pra mim, tá no topo. Porque eu vi agora. Mas eu preciso rever. Mas eu acho que o fato dele trazer esses momentos históricos pro filme e ele trazer com uma delicadeza, ele trazer a guerra, o que é o peso da guerra e essa coisa de querer destruir um mundo e levar pessoas junto, né? Porque a guerra leva pessoas que não tem nada a ver com isso, né? E toda essa dor, e tem todas as fases de luto. Então, acho que pra mim foi o que mais me emocionou e o que eu acho que é o mais profundo. Eu fiquei ouvindo a Bibi e o Marcudo falar e fiquei lembrando também do Godzilla Minus One. É como se a gente estivesse assistindo o que estava acontecendo por trás das câmeras, talvez. Porque as câmeras sempre estiveram voltadas para o palco da guerra. A gente estava sempre olhando os combates e, às vezes, esquecendo das pessoas que estavam atrás disso. O Menino e a Garça traz muito dessa sensibilidade, né? Das crianças que ficaram, de como elas tiveram que lidar com aquilo. E assim, só para dar um palpite, o meu favorito do Miyazaki é Princesa Mononoke. Mas essa é uma outra discussão. Eu acho que a princípio eu ficaria com Chihiro, mas eu adoro Totoro. Totoro é um filme que eu assisti na infância. Não na infância, quando eu era mais novo, me marcou bastante. Eu fico entre esses dois. Muito bom. Olha, Marco, eu acho que pra mim, Viagem de Chihiro ainda tá lá no topo. Eu vi 3 vezes, eu chorei as 3 vezes, fiquei emocionadaço e acho linda a forma como o Miyazaki faz a arte dele. Gente, só uma prestaçãozinha de serviço. Como a gente falou aqui no começo, O Menino e a Garça estreia no próximo dia 22 de fevereiro em parte, né, das salas de cinema aqui do Brasil. Muito bem, pessoas. Agora que a gente falou do último dos indicados ao Oscar que chegou aos cinemas brasileiros, tá na hora da gente falar sobre os demais. E nós começamos falando sobre Nimona. Nimona é um filme de animação baseado na graphic novel do mesmo nome, que é da Anne D. Stevenson, onde a gente acompanha o Ballister, um cavaleiro condenado por um crime que aparentemente não foi ele que cometeu. Só que para provar a sua inocência, a única esperança desse homem é aceitar a ajuda da Nimona, uma adorável jovem transmorfa e que também pode ser o monstro que o Ballister um dia jurou matar. Ó, lá no IMDb ele tá com 7.5 de 10, no Metacritic são 75 de 100, o Letterboxd tá com 3.9 de 5 e no nosso queridinho Tomates Podres ou Rotten Tomatoes, 93% de crítica, 91% de público. Olha, gente, eu acho Nimona uma coisa espetacular. Como eu fiquei feliz assistindo Nimona. Infelizmente não pude ver nos cinemas, porque aqui no Brasil não veio. A gente viu na Netflix. Inclusive tá lá, viu, galera? Vão assistir. É uma coisinha, é aquele saborzinho delicioso. E fica a dica, né, dona Disney? Deixou passar e agora tá vendo os caras chegando no Oscar. Eu já tinha indicado Nimona num episódio dos nossos imperdíveis ano passado, porque foi um filme que me chamou muita atenção. É desses filmes que entram na Netflix sem alarde nenhum, né? Fica até um tempo naquele top 10 deles, mas logo são esquecidos, ainda que Nimona teve algum destaque. É um filme da Annapurna, né? Que tem bastante coisa legal no catálogo. É baseado numa HQ que eu não li, eu acho que o Sansa leu, se eu não me engano. E no original, né, tem as vozes da Chloe Grace Moretz, do Riz Ahmed. A química deles é muito boa, a animação é muito bem feita, tem variações de estilos também. O filme é engraçado, né? A história é bem pertinente, fala sobre um mundo que se fecha ao ponto de as pessoas excluírem os diferentes, né? Eles são incapazes de enxergar as pessoas além da pele. E isso é representado em tela porque literalmente o reino é fechado por um muro, né? Então eu acho que o filme pega uma temática que parece batida, mas fala sobre medo da ascensão de quem vem de baixo, fala sobre diversidade, vários outros temas, e fala isso em 1h40, né? Então, realmente, é um baita filme. Ô Marcudo, eu queria só sublinhar
a palavra diversidade que você fala aqui, porque tem um componente LGBTQIA+, cara, enorme nesse filme, nessa transmorfa, né? Que vem da história da própria autora da HQ. Traz muito da história pessoal dela. E, de novo, né? Eu tava super ansioso pra ver essa animação ganhar vida. Como o professor mencionou, seria da Disney, né? Tava de mão beijada pra Disney, pronto, mas a Disney tinha, digamos, outras prioridades, né? Ou esnobou Nimona. Na verdade, foi uma grande esnobada, né, professor? Em cima dessa história e desse roteiro. E aí ela tá vendo aí Nimona fazer muito mais sucesso do que as tentativas, na minha opinião, pífias da Disney no ano de 2023, né? Que foi Elementos e também Wish. Na verdade, né, ô Sansa, a Disney deixou passar justamente por causa dessa temática toda. Vamos falar o português claro aqui. A Disney medrou. E é interessante você ter dito sobre o autor, a autora. Bibi, esclarece pra gente. Acho que o Sansa falou bobagem, não falou? É brincadeira, hein? Na verdade, é um autor, é um homem trans, só que é não binário, então seria um elo. Né? E, inclusive, pra mim, eu fiquei vendo o filme, eu fiquei pensando, falando dessa fluidez, porque não é só um filme sobre aceitar o outro como ele é aceitar o outro por todas as representações do outro, porque na verdade todo mundo é diferente, só que a gente acaba muitas vezes se enquadrando em caixinhas, se enquadrando na caixinha pra ter os amigos num lugar, os amigos no outro, os amigos da escola, os amigos do trabalho, na família. Então, na verdade, a Nimona, ela tem essa liberdade de ser quem ela é, do jeito que ela é, na transformação que ela quiser, porque ela se sente livre e feliz. Então essa fluidez, eu acho que o autor trouxe trouxe para si e transformou numa história bela. Eu acho linda aquela história e é divertidíssima. Eu ri horrores, eu fiquei pensando, que animação maravilhosa para um adolescente que não consegue se encontrar, porque a adolescência é difícil, a gente tira sarro, o adolescente tem que acabar, né? O jovem tem que acabar, só que é um momento dificílimo, porque você tá tentando se encontrar, porque você não é uma criança, e você tá tentando entrar numa vida adulta que tem um monte de gente chata, muito chata. Né? Eu com 45 pensando que tem um monte de gente chata, um monte de velho de 25 com quem eu converso de vez em quando. E ela é completamente bem-humorada, livre, e ela faz o que quer. E sim, a Disney não ia peitar isso. Imagina, ia botar um casal gay assim. E eles são fofíssimos, eles são uma gracinha. E é um casal gay super contido. Então, eu acho que é importante. Principalmente recomendem para os adolescentes, porque o adolescente vai se ver e vai encontrar, vai ver que não é um monstro, porque a gente se sente um monstro. Eu, heterozinha, com os meus 13, 14 anos, me sentia o bichinho que não se enquadrava, porque eu gostava de coisas diferentes dos meus amigos. Eu acho que é uma animação que te ajuda a entender que você tem um lugar e você pode ser quem você é e gostar do que você gosta. E ó, o professor falou no português correto que a Disney medrou, e eu vou usar o meu francês aqui pra dizer que a Disney peidou na tanga, né? Demais. Só pra fechar, a Bibi falou, e cara, eu terminei de ver Nimona e eu tenho uma adolescente na minha vida, né? 17 anos, acabou de fazer no fim do ano, eu terminei de ver Nimona e mandei em caixa alta, assim, assista agora. Mandei pra ela o link, falei, assista agora. Ela, nossa, mas por que? Eu não tô perguntando, vai assistir. Porque é isso. Né? Bibi, corretíssima, os adolescentes têm que ver. Lembrando que o nosso autor, o Andy Stevenson, também fez She-Ra, que é uma delicinha que tá lá, fez Nerdola se rasgar inteiro. Oh, meu Deus, acabou com a minha infância. Vai procurar o que fazer. Tá lá na Netflix, tanto Nimona quanto She-Ra. Assistam os dois, maravilhosos. Bom, agora a gente vai falar sobre o representante da Disney Pixar no Oscar, né, Elementos. O filme se passa numa sociedade extraordinária chamada Cidade Elemento, onde os 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, começam vivendo em completa harmonia. A gente é apresentado a Faísca, uma mulher espirituosa na faixa dos 20 anos, bem-humorada, mas que tem um temperamento um pouco quente. E ao Gota, um jovem que não tem medo de demonstrar suas emoções. Turrão, um garotinho que mora na Vila Fogo. E Névoa, que é fã de um time de airball. Apesar dos 4 elementos presentes no prólogo, o filme é basicamente uma comédia romântica entre Faísca e Gota, que terão que enfrentar suas muitas diferenças para ficarem juntos. No IMDb, o filme tem 7 de 10, no Metacritic tem 58 de 100, no Letterboxd 3.3 de 5, e no Rotten Tomatoes, 74% da crítica aprovam e 93% do público. Olha, pra mim, Elementos é o filme que tá fora do seu elemento aqui, momento Sansa.
é o filme que não deveria estar concorrendo ao Oscar, mas como precisa ter uma vaga pra Disney, daí ele entrou. Porque, que nem eu falei no nosso episódio 315 sobre o filme, não é ruim, mas é bem abaixo do que a Pixar já fez, né? Ele sai de uma ideia, essa coisa de partir de elemento para falar sobre discriminação e imigração, mas é mal resolvido. Os personagens principais, a Faísca e o Goto, eles têm questões interessantes, né? Essa valorização do sacrifício dos pais do lado dela, a personalidade dele, que traz momentos engraçados, mas depois cai no clichê de não poder seguir os sonhos e isso e aquilo. E o filme também não sabe aproveitar o que tem de mais interessante, que é aquele mundo, né? Essas interações entre todos aqueles tipos de elementos, as interações entre os protagonistas com o restante do mundo, tem muito pouco daquilo, né? A Faísca mora na periferia porque a cidade tem medo do que ela é, do que ela pode fazer. Eles podiam ter explorado mais isso, né? E o filme passa o tempo quase todo na relação entre os dois, que é legal, tem bons momentos, mas pra mim não consegue deixar a história interessante, né? E outra questão que eu reforço lá no episódio é que o filme não tem um vilão, não tem uma grande força que faz a história andar. Por isso eu acho que Elementos é um filme que não sai muito do lugar, e eu já adianto que é o pior dessa lista do Oscar. Marcudo, estávamos juntos nesse episódio que falamos de Elementos, acho que estávamos juntos inclusive na cabine, né? Todos nós. E saímos todos com aquele gosto meio amargo ao final, porque quando a gente ouve falar em Pixar, a gente já vai com aquela expectativa, né? Nosso coraçãozinho já bate um pouco mais forte, lembrando de tempos idos, onde os desenhos da Pixar faziam a gente ficar realmente embasbacados. Mas não é o caso de Elementos. Elementos está ali pura e simplesmente porque não dava para entrar na categoria animação do Oscar e não ter alguém da Disney no ano em que a Disney lançou alguma coisa. Chama lobby isso. Gente, Elementos tem programa aqui, hein? Episódio 315 a gente gravou sobre. É verdade, professor, estávamos juntos na cabine numa rara, né? Num raro, na verdade, convite da Disney Pixar pro Senta Que Lá Vem Spoiler. Como é difícil, né, a gente ser incluído. Ô Sansa, você sabe, né, eu tenho um faro ali, assim, quando a Disney chama a gente é porque é bomba, e aí eles chamam todo mundo. Na verdade, o que eles sabem que é bom, eles sequer fazem a cabine desse tipo, né, eles fazem um evento para influenciadores e seguimos assim. Mas eu queria, gente, até para fazer a voz da Lari nesse programa, fazer uma pequena defesa, né, pra Disney Pixar e dizer que da pandemia pra cá, eles lançaram Luca, eles lançaram Soul e eles lançaram Red, Crescer é uma Fera. 3 filmes, cara, muito legais, que pra mim estão num patamar bacana. Não é aquele mezanino da Pixar, né, onde estão Procurando Nemo, onde estão Wall-E, onde tá Divertidamente, né, Marcudo? Mas são filmes muito bons que pra mim representam bem o padrão Pixar. Infelizmente não deu certo com Elementos. Assistindo o filme, não precisa nem esperar terminar. Já no meio, você sente que a coisa não deu certo. Ele chama Elementos, mas ele descarta 2 dos elementos pra fazer a comédia romântica apenas com 2, e quem perde é o espectador no final, né? Eu sou da época que eu via coisas no Animamundi, né? Então a gente tinha aquela variedade de animações, de longas, de animações e de coisas diferentes. Então a Pixar era outra coisa pra mim. A Pixar, quando entra na Disney, eles vão podando, então você não tem liberdade pra fazer certas coisas. Como disse uma amiga, e eu vou ver esse filminho de casalzinho hétero, quadradinho, tentando se encaixar? Porque você sabe, eu pelo menos percebi essa coisa da imigração, eles tentam fazer como se fosse pessoas vindas tipo lá, sei lá, Noruega, Suécia, pela linguagem dele, o foguês, mas aí você vê que na verdade a família do diretor veio da Coreia. Tem um pouquinho disso, tem essa coisa de não se misturar com o outro, de ser, né, colocado à margem, de classe social. Eles ainda tentam. Eu achei bonitinho a animação, eu achei realmente bonitinho a animação do foguinho, da aguinha se mexendo. Tem umas ideias bacanas, mas não chega lá, não chega, porque não consegue se aprofundar em várias coisas. Pra mim, pareceu também que eles queriam aproveitar aquela leva do Inside Out, né? Então, aquelas coisas de sensações. Então, a água emotiva, a água chora, o foguinho é raivoso, puf, né? Perde a cabeça, explode. Pra mim, foi uma adaptação do que a gente... fez sucesso, a gente vai usar isso aqui. Não chega no grau de animação, criatividade e mesmo profundidade. O filme não precisa ser profundo, o filme pode ser maravilhoso falando de coisas banais, mas também não chega lá. Ele para pra agradar, aquela coisa que eu reclamo sempre. Ele para agradar
todos os grupos possíveis. Vamos agradar todos os países do planeta. É isso que ele tenta fazer. Muito bem, queridos. Chegamos aqui no quarto filme, né? Indicado aqui a melhor animação do Oscar 2024. E eu tô falando aqui de um dos meus queridinhos, dos meus favoritos, que eu fui ver graças à indicação da Dona Bibi. E é o Robot Dreams, ou Meu Amigo Robô. Eu prefiro o título original, ele diz muito mais sobre o filme. Gente, Meu Amigo Robô é baseado no quadrinho da Sarah Varon, né? De mesmo nome. E conta a história de Dog, um cachorrinho que mora em Manhattan, Nova York, que ao se sentir cansado de ficar sozinho, decide comprar um robô para ser o seu companheiro. No ritmo da Nova York, acho que dos anos 80, por ali, a amizade deles floresce e eles se tornam inseparáveis, até que Dog é obrigado a abandonar o seu amigo robô na praia e o que era para ser uma tarefa fácil acaba se transformando em um enorme obstáculo. Gente, Meu Amigo Robô tá com 7.5 de 10 no IMDb, 81 de 100 no Metacritic, 3.9 de 5 no Letterboxd e no Rotten Tomatoes ele é aprovado por 100% da crítica e 92% do público. E assim como a Bibi, gente, quando eu terminei de ver Meu Amigo Robô, faz bem pouco tempo que eu vi, eu fiquei assobiando, cantarolando September do Earth, Wind and Fire. Do you remember the first night of September? Cara, a música nesse filme, seja ela per se a música mesmo, ou o assobio, ou as notas musicais, é tão linda que faz qualquer fala ser desnecessária, né? É bom a gente lembrar que a gente tem aqui, entre aspas, um filme mudo, não tem nenhuma fala, o robô não fala, o cachorro não fala, eles apenas assoviam, e é muito impressionante a gente ver como a animação 2D, fugindo do 3D, da Pixar, da DreamWorks que a gente fala aqui, a gente volta àquele 2D mais simples, onde o autor, e eu concordo muito com a Isabela Boscov nesse sentido, o autor consegue passar muito melhor pro espectador os sentimentos dele no 2D, quando você não passa por tanta gente e processo daquela coisa do 3D que tem tantas camadas. O 2D é mais simples, a animação é mais direta, as emoções no olhar são mais diretas. E é muito interessante essa amizade entre o cachorro e o robô, e depois entre um outro tipo de animal e o robô também. E só para terminar e passar a bola para vocês, gente, eu adorei as representações dos animais nesse filme, né? Esse zoológico humano, se a gente pode dizer assim, né? Tanto no metrô, quanto nos parques de Nova York, em vários outros lugares. Aliás, que Nova York deliciosa, que gostoso ver o Central Park, né? A praia lá do outro lado da ilha, enfim, uma série de coisinhas que quem conhece mais vai poder falar melhor, mas eu fiquei muito encantado com a Nova York, com a animação, com todos os sentimentos que tem ali, inclusive com uma cena, e aqui vai um recado para a dona Paula Trevisan, que sozinha, em 2 minutos, fala muito mais fundo e muito mais direto, com muito mais eficácia do que as quase 2 horas de vidas passadas, e tenho dito. Tu meteu essa? Quando eu assisti o Meu Amigo Robô, eu saí correndo pro chat que a gente tem com o pessoal que gosta de cinema, com o Sansa, e falei, não, vocês têm que assistir, porque eu fiquei maravilhada com o filme. Ele tem sacadas em todos os cantos, que é uma coisa que eu adoro na Aardman. Então tem piadas no fundo, de coisinhas. O pessoal, levem as crianças, mas vocês que têm 30 e tantos e 40 pra cima, vocês vão curtir muito mais, porque vocês vão reconhecer várias coisas que a gente cresceu vendo, os joguinhos, os filmes. Aliás, é um filme para cinéfilo também, eu digo, porque ele está lotadíssimo de referências, principalmente na parte dos sonhos do robô. E aí fica aquela coisa, do The Androids Dream the Electric Sheep foi a primeira coisa que me veio. Não, eles não sonham com isso, eles sonham com outras coisas. E aí você vê no quadrinho que deu origem e no filme para isso. E eu acho que também tem uma importância muito grande o diretor ter vindo, porque ele não tinha feito animações antes. Ele é um diretor de filmes de ficção. Eu acho que é um filme que fala de muita coisa. Fala de amor, fala de um certo luto, de uma perda, e lidar com novos relacionamentos. O título em português, esse Meu Amigo, eu acho meio triste, porque pode ser um amigo, mas pode ser muito mais, porque você começa a reparar em certas coisas e você consegue ver, é amor aquilo, é amor. Ah, mas tem amor entre amigos. Tem amor entre amigos, mas é muito mais do que isso. E é você aprender a lidar com as lembranças, na verdade são as lembranças que fazem a gente seguir em frente. É isso que eu vejo no filme, é isso que eu vejo em várias partes. Mas fala também sobre amizade, e como é difícil a gente fazer amizades depois de mais velho, né? Aparece em certos momentos. E a animação é linda, e eu ri horrores, é divertidíssimo o filme.
E é legal a gente mencionar que o diretor, né, o Pablo Berger, é espanhol, né, Bibi? E inclusive a gente tem um mascote da Copa da Espanha, o Naranjito, lá na bolsa do cachorro, né, quando ele sai. Então a gente vê aquela laranjinha, é muito interessante. E é o diretor do filme da Branca de Neve em preto e branco, né, que ele fez não é tão antigo, Blanca Nieves, que é um baita de um filme, né, não sei em qual streaming ele tá, mas fica a dica da dica aqui também. O fato do diretor ser espanhol e ter todas essas referências, né? Eu achei maravilhoso quando a Pata vai embora e ela fala, fui pra Barcelona, beijos. Lindo, lindo, lindo. Ela não fala, ela escreve. Né? Mas tem um fator importante aí. Tanto o fato do diretor ser espanhol e ser uma produção europeia, então ele tem uma sensibilidade diferente, um olhar diferente para o cinema e para a contação de histórias do que se fosse feito nos Estados Unidos. Então ele já tem uma outra sensibilidade. Se fosse feito nos Estados Unidos, o negócio não ia ter essa sutileza, né? É um outro olhar. Né? E o fato dele ser espanhol traz isso também. Traz uma coisa latina de saudade, que gringo, americano não tem isso, é mais frio. Os caras, ali o espanhol, o latino, tem uma relação diferente entre os seres, né? Eu não vou chamar de pessoas, os nossos bichinhos ali. Né? Mas aquela Nova York, no verão, que coisa deliciosa, né? E ele vai passando, isso que a Bibi falou, é uma coisa que me pegou demais ali, são as coisas que estão acontecendo no fundo. Então tem cenas quando o cachorro tá andando, e aí ele passa em frente à barbearia, e aí tem alguém lá cortando o cabelo num estilo diferente, tem a galera lá, o cara lavando o carro, e aí tá tocando uma música diferente. É isso, a música faz a vez das falas. Tem muitos momentos, um jazzinho tocando no fundo, assim, num momento ali em que o robô e o cachorro estão se descobrindo um ao outro, que rola um jazz ali que é delicioso. Realmente o título em português é daqueles que acaba com o processo. E uma coisa que me marcou demais, sim, ok, meu amigo robô, é que todo mundo ali é muito livre. E essa é uma questão importante no relacionamento. Porque, assim, as espécies se misturam. E a animação, acho que ela tem esse poder, né, da metáfora. De mostrar de outro jeito para contar aquilo que vai cutucar. Então, quando você vê os caras são de outras espécies... É o cachorro e o robô, é o robô e o guaxinim. Pô, é de deixar o coração quentinho. Se a gente for olhar a casca, né, a animação mais simples e caricata da lista, o filme não tem diálogo, então parece que é uma experiência rasa, mas tá muito longe disso, né, tem tanta coisa no filme que a gente fica emocionando com o robô dando um play em setembro, né, mais emocionado do que em vidas passadas, com certeza, Sansa. É um filme que trata de um assunto que é cada vez mais comum, né, especialmente em grandes cidades, e o filme se passa em Nova York, que é a solidão, né, o cachorro, se fosse no mundo de hoje, era capaz de ele comprar um óculos virtual desses e ficar mais sozinho ainda, mais isolado ainda do mundo, mas ele comprou um amigo, no caso o robô, e essa jornada dos dois, a gente vai vendo realmente essas pequenas coisas do dia a dia que passam batido, mas podem ser importantes, e o robô tem um quesinho de Bella Baxter, né, de Bella Baxter, de Pobres Criaturas, porque ele tá saindo do zero, então ele também não tem filtros, né, e é curiosa realmente a relação entre ele e o cachorro, porque parece que é um laço que vai além da amizade, até por isso o final é tão legal e não é óbvio também, né? Realmente, a Bibi lembrou, tem um pouco de Blade Runner, se a gente for ver pelo lado de robô sonhar, e eu acho que pensando no nosso mundo, o robô pode remeter a animais e a maneira como eles acabam servindo pra gente, muitas vezes a gente não liga, especialmente com os animais que não são domésticos, né? Mas também tem uma leitura sobre a nossa relação com a tecnologia. E aí eu já recomendo aquele que pra mim é um dos melhores animes do ano passado, chama Pluto, tá na Netflix, e trata bem dessa questão também. Meu amigo robô, ou Robot Dreams, você encontra na sala de cinema mais próxima, não exatamente mais próxima, porque não tá em tantas assim, mas vale a pena você procurar e assistir numa telona, é uma animação maravilhosa. E agora a gente continua com Homem-Aranha através do Aranhaverso.
A gente tá falando da continuação do vencedor do Oscar, Homem-Aranha no Aranhaverso, aquele de 2018. E aqui o Miles Morales está de volta para uma nova missão na sua agitada vida como super-herói. Ele é transportado para uma aventura épica através do multiverso e tem que unir forças com a Spider-Gwen, ou a Mulher-Aranha, e um novo time de Pessoas-Aranha, formado por heróis de diversas dimensões. Acontece que tudo muda quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com essa nova ameaça. E para piorar ainda mais a situação, eles precisam enfrentar um vilão muito mais poderoso do que qualquer coisa que eles já encontraram antes. Olha, gente, no IMDb, o Homem-Aranha através do Aranhaverso tá com 8.6 de 10. No Metacritic são 86 de 100, no Letterboxd 4.5 de 5, no Rotten Tomatoes 95% da crítica e 94% do público. Bom, gente, Homem-Aranha através do Aranhaverso é uma loucura visual, ele é explosivo, quando você vê no cinema, ele é alucinante, ele tem um ritmo muito, muito acelerado, e isso talvez incomode um pouco aqueles que estão querendo algo mais tranquilo. Se a gente for comparar com o Meu Amigo Robô, por exemplo, é uma distância absurda. A gente está falando de uma coisa super tranquila para outra que é, assim, uma doideira, mas é muito bom. Trilha sonora boa, interação entre os personagens, eu acho a Gwen maravilhosa e o Homem-Aranha através do Aranhaverso coloca um elemento que é muito importante para o desenvolvimento todo dessa história de multiverso, que é o evento canônico, né? Tudo gira em torno dos tais eventos canônicos que não podem ser alterados, né? E aí tem um Homem-Aranha lá, o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099. Você, nerdzinho, assim como eu, se lembra que lá na década de 90, a Marvel lançou esse universo 2099 e entre os personagens eram todos versões de personagens que a gente conhece aqui, só que no ano 2099. O que mais fez sucesso foi, obviamente, o Homem-Aranha, e é por isso que a gente tem Miguel O'Hara ali. Que nem eu falei lá no nosso episódio 310 sobre Através do Aranhaverso, eu não tinha sido arrebatado pelo primeiro filme, então eu não tinha abraçado o hype dessa sequência, mas eu gostei mais do que o primeiro, né? Tem as trocas nos estilos de animação, elas chamam a atenção, mas o filme se aproveita bastante de vários elementos, que nem a dinâmica de cores, né, que acompanha os sentimentos dos personagens, tem o claro e o escuro, a trilha sonora também é essencial. O filme tem bastante humor, que nem deve ter um filme do Homem-Aranha, né? E o Miles Morales é um protagonista bem legal. Aliás, ele tem tido cada vez mais destaque. Nos videogames ele já vai assumir o protagonismo. Eu afirmo que no Homem-Aranha 2 do PlayStation é mais legal jogar com ele do que com o Peter. Ele só não vai ter um live action próprio por enquanto, porque a mente de quem decide isso é do tamanho de uma uva passa. Cavalo! Mas Aranhaverso valoriza ele bem, e tem duas questões bem latentes, que é o fato dele ser negro e ser latino. Isso tem muita influência na dinâmica familiar dele, que é outra coisa que permeia o filme inteiro, já vinha desde o primeiro e é bem executada. Né? O filme tem centenas de pessoas aranhas, né? Acho que são 280, 95 que tem nome e tudo mais. E nesse meio tem umas com mais tempo, interessantes, que nem o Homem-Aranha Indiana, que o Thiago lembrou. Tem o Spider-Punk, que é muito legal, né? Tem aquelas doideiras todas daquele prédio que o Miles visita, que nem o Dinossauro, Aranha e por aí vai. Aquela dimensão é bem legal. Aliás, é um filme que sabe lidar com o multiverso. No geral, é uma experiência muito válida, que foi feita para o cinema. Realmente o filme explode ali. Mas se não deu para assistir, pode assistir em casa mesmo, porque vale a pena. Ô Marcudo, importante a gente falar do Spider-Punk, porque quem faz a voz no original é o Daniel Kaluuya. E que dublagem maravilhosa! Parece que você tá ouvindo o Sid Vicious fazendo o Homem-Aranha. Que coisa deliciosa! Professor, você e o Marcudo trouxeram muito bem o que é o Através do Aranhaverso. Eu ainda prefiro o primeiro filme, mas por muito pouco. Eu acho que eu daria 5 poltronas a mais pro primeiro da trilogia, né? Estamos super ansiosos aí pelo terceiro filme. A deixa do segundo é fantástica, você fica maluco pra entender como isso vai terminar. E Miles Morales é o melhor Homem-Aranha, né, cara? A gente poderia até abrir enquete pra entender da galera o que o pessoal acha, mas o Miles Morales, pra mim, tá lá em cima, rouba a cena, tem tudo a ver com o que é ser o Homem-Aranha, né, desde a criação, e eu gosto demais, inclusive do gibi.
E eu queria dizer aqui que no nosso episódio 360, né, com os melhores filmes de 2023, Aranhaverso ficou num super honroso 6º lugar, né? Nimona ficou em 13º, mencionando aqui também, mas esse 6º lugar do Aranhaverso foi bem surpreendente e em algum momento eu achei que ele pudesse inclusive estar entre os 10 melhores filmes do ano do Oscar no lugar de Maestro, né? Mas a gente sabe como são as coisas. Bibi deu uma risada gostosa agora. Vai sonhando, né, Sansa? Vai sonhando. Mas que legal que ele tá aqui entre as animações. Pra mim é ele o grande favorito pra levar e não o Menino e a Garça a ver. Eu vi o primeiro nos cinemas. Eu tinha até esquecido. Eu nem lembrava que tinha sido há tanto tempo até. Porque foi, nossa, 2018... Pra mim era tipo assim, sei lá, 2, 3 anos atrás. Então eu já conhecia a história. Uma amiga me falou assim, se você não viu o anterior, tudo bem que você vai entender. Mas assim, eu acho que você precisa ver o anterior pra entrar mais. E você precisa ser mais jovem pra conseguir pegar esse mundo de memes. Porque assim, eu não consigo pegar tudo aquilo. E eu vivo no Twitter com a galera postando meme o tempo todo. Mas o que mais me pegou, que eu gostei muito, não só essa coisa de diversidade, essa coisa de falar da família, dos problemas. É um filme, pra mim, de novo, é um outro filme pra adolescente. Mostrando que a animação pode ser pra adulto, pra criança, pra adolescente, pra qualquer público. Não precisa fazer um filme pasteurizado, como Elements, né? Pra agradar todo mundo. E essa coisa do trazer problemas, de se enquadrar. Porque assim, ele tá no meio daquele monte de Homem-Aranha, que tem uma diversidade incrível de representações, de etnias, de tipos, mesmo de mobilidade, né? Nós vemos uma cadeirante Homem-Aranha. Mas também ele traz a animação, o desenho. Quem gosta de arte, vê aquilo, eu achei maravilhoso. Porque você vê representações de coisas de quadrinho, de arte, o Jeff Koons, coisa do Renascimento. Você vê também coisa... Pra mim veio Liechtenstein, mas é quadrinhos. Então tem muita coisa. Você se diverte vendo aquilo. Mas tem um ritmo absurdo, porque você tem coisa na tela, você tem aquele fundo se movendo o tempo todo, você tem informações do lado. Eu assisti ouvindo em inglês porque eu achei que era demais eu acompanhar a legenda, tava muita coisa. Eu ainda consigo acompanhar isso, mas vai ter um momento que não vai dar. E sim, ele é um personagem engraçadíssimo. Essa é a pegada do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem um humor, e vem aquele Homem-Aranha rabugento, né? Porque eu não ligo os quadrinhos do Homem-Aranha, então eu não sabia que tinha um Homem-Aranha rabugento. Vocês têm um Homem-Aranha rabugento, né? Que é muito lógico, muito enfático. Todos eles trabalham nessa coisa meio de ciência. Eles têm humor, mas eles têm um lado dessa ciência fantástica, mas é uma ciência, por assim dizer. E eu acho excelente, assim, a combinação geral entre arte, humor, a história e o gancho que ele faz pra você ver o seguinte. Mas ainda assim não achei assim, uau, os melhores do ano. Talvez porque eu não tenha conseguido acompanhar esse ritmo. Eu vou falar que é frenético, mas os jovens vão falar que frenético é a palavra de velho. Ô Bibi, a gente sempre debate sobre a velocidade que a gente escuta podcast aqui. E eu sempre fico, velho, chocado quando o Marcudo fala que ouve no 2.5. Ou no 2, no 2.5, 3, eu falo assim, caralho, Marcudo, quando eu coloco um podcast no 1.5, eu já começo a ficar zureta. Imagina no 2.5, e a sensação que eu tenho do Homem-Aranha através do Aranhaverso é que ele praticamente inteiro é pelo menos no 1.75, né? É maluco como aquilo acontece numa velocidade louca. Eu levei, viu, Bibi, uns 20 minutos pra entrar, pra entender, pra me encaixar, pra não ficar tão tonto. Até achei que era o grau do óculos, tirei, coloquei, mas no final deu tudo certo. Baita filme, professor. Realmente, ele é super rápido, mas eu acho que ele tem mais sentimento, não é só... Acho que é importante a gente dizer isso. Não é só loucura, não é só loucura visual. Tem conteúdo. Não acho que vai ganhar, repito, não acho que é ele o favoritaço do Oscar, mas... vejamos, né? Fala aí, Bibi, qual que é o seu favoritaço? O meu favorito do coração, assim, é o Menino e a Garça. E a animação é linda visualmente, ela é realmente muito bonita. Eu tava vendo, assim, parece umas pinturas, o céu, como se movimenta. Eu gosto muito da animação do Miyazaki. Eu espero que ele ganhe, porque ele tem um combo de várias coisas. Inclusive, o Oscar gosta de dar, né, prêmios para filmes que trabalham com história, né, com uma certa dramaticidade. E você, Marcudo? Você que não amou o Miyazaki, qual que você acha que vai ganhar e que merece? Olha, talvez pelo teu cérebro acelerado, né, de ouvir podcast 2.5, o meu preferido é o Aranhaverso, mas o Menino e a Garça vem logo depois, né, tem essa quebra de ritmo, eu gosto dos dois, daí depois viria Meu Amigo Robô, Nimona, e por último Elementos, que realmente é o filme que não devia estar aqui.
Mas eu acho que quem vai ganhar mesmo, tá ferrinha a disputa entre Aranhaverso e Menina Garça, mas eu acho que ainda vai dar Aranhaverso. E você, Sansa? Quem você acha que ganha esse Oscar? Marcudo, o meu favorito, que não é quem eu acho que vai ganhar, e não vai ganhar, chegou aí aos 42 do segundo tempo e me conquistou de uma forma que eu não imaginava, cara, que seria possível. E é meu amigo Robô. Que animação fantástica, maravilhosa, inesquecível. Quem não viu, vá aos cinemas assistir na melhor sala possível. É 1h40, 1h45, que cada minutinho é importante, tem coisas representativas na tela e vai ficar no coração de quem assistir com toda certeza. Mas quem vai ganhar, pra mim, é o Aranhaverso, cara. Ele tem levado prêmios importantes. Pra mim, ele tinha punch até pra estar entre os 10 melhores do ano na categoria Melhor Filme, no lugar de Maestro. Mas eu acho que ele vai acabar levando aqui. Mas vai ser difícil a disputa, vai ser nos últimos votos, junto com o Menino e a Garça. E você, professor, quem leva, hein? Cara, eu vou falar duas coisas. Uma é o que está no meu coração. O que está no meu coração, de verdade, é Nimona. Eu acho Nimona delicioso por todos os motivos que a gente já falou aqui, e especialmente por ela fazer uma distorção da jornada do herói tradicional. Mas eu sei que o Nimona não vai ganhar. Eu acho que quem vai levar é o Miyazaki com o Menino e a Garça, especialmente pelo papo de que talvez seja o último filme dele. Aliás, professor, você deu uma bela deixa, né? Você, querida ouvinte que tá escutando a gente, conta aqui nos comentários que a gente vai trazer depois no Alô Dona Lucy, qual é o seu favorito, né? Quem você acha que vai levar o Oscar de melhor animação? A gente tá super curioso e também dividido por aqui. Vamos ver o que acontece lá no dia 10 de março. Muito bem, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todos os anos nós fazemos uma cobertura completíssima do Oscar, com programas especiais dos principais indicados, e só falta American Fiction, viu, Amazon Prime Video? Os esnobados pela academia e, claro, o Day After, de uma das noites mais gostosinhas e divertidas da temporada do cinema. E como a gente sempre diz por aqui, no SKLVS todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa. Deixe seu comentário no nosso Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, que nós comentamos todos por aqui. Vale concordar, vale discordar, só não vale ofender os amiguinhos, né, Bibi Saura? Não pode ofender os amiguinhos, não. Inclusive eu discordo, mas eu faço um fio explicando que eu discordo. Tudo muito gentilmente no Twitter. Muito bacana participar com vocês sobre animação, que eu adoro animação. Tava com muita saudade de assistir coisas de animação. Eu sempre falo, vou ver. E às vezes eu empurro. Aí eu me obriguei a assistir todos. Também foi muito bom ouvir o que vocês falaram, porque eu ainda tenho que pegar os outros episódios. Inclusive, se repete aí depois dos episódios, Sansa. Porque agora que eu assisti todos em sequência, né, eu completei, eu preciso ouvir os episódios do Senta Que Lá Vem Spoiler pra ver o que vocês falaram de cada uma das animações. Quem sabe um milagre acontece. Bibi, pediu, levou aqui, hein? Através do Aranhaverso, tá no nosso episódio 310, a voz já me falou aqui na escuta. E o Elementos, né? O Estranho no Ninho aqui, o Invasor, episódio 315 do Senta Que Lá Vem Spoiler. O programa, inclusive, tá muito legal, vale a pena ouvir. Bom demais poder falar de animação. Inclusive, beijo pros meus alunos do curso de animação lá da FAAP. Vai cair na prova tudo que nós falamos aqui hoje, hein? Já vai... Assim a gente garante a audiência e a galera garante um ponto extra aí na N1. A vida é essa. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SKLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!